Ok, pessoal, como vão todo mundo? Isso aqui é mais um vídeo que eu vou estar fazendo aí para os sextos anos, para poder comentar sobre aquelas atividades que eu passei para vocês, sobre fontes históricas, naquela apostila que eu passei para vocês, gente, que vocês estão fazendo e mandando para mim. A gente vai ver da página 1 até o 4 daquela apostila que eu fiz, não é a apostila do Estado ainda, e eu vou estar comentando um pouquinho sobre cada atividade. Então, abrindo aí na questão número da página, questão 1 na página 1, certo? O que são fontes históricas? Repara que, como eu disse para vocês na sala de aula, essas atividades elas vão muito de um certo modo no seu entendimento sobre a pergunta, tá bom? E vocês vai estar explicando, vai escrevendo conforme o seu entendimento. Né? Então, é uma resposta até um pouco pessoal para aqueles que não pesquisaram, digamos, na internet, o livro didático. Mas que são fontes históricas? Eu falei para vocês na sala de aula e na última videoaula que as fontes históricas são aquelas pistas para o detetive, lembra? Aquelas peças para se montar o quebra-cabeça para a gente ter a imagem. Então, as fontes históricas nos ajudam a entender um período, uma época ali da história do ser humano. As fontes históricas, como a gente vai ver a partir da segunda pergunta, elas vão nos ajudar a entender esse período, ok? Repare que eu só estou dando uma resposta do jeito mais simples. Então, se eu quiser entender, sei lá, sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vou buscar livros, vou buscar relatos, imagens, fontes, materiais, para poder estudar aquele período. Tá entendendo? Então, os historiadores, eles utilizam dessas fontes históricas para interpretar, para poder entender um período ali da história, tá certo? Um recorte histórico, como a gente chama. 2. Como as fontes históricas são divididas. Lembra que eu também falei na videoaula. Então, se você errou, você pode olhar aquelas atividades, certo? Que eu já tinha colocado na videoaula, e você ir parando e anotando. Metade das respostas das atividades estão nas videoaulas que eu estou colocando à disposição para vocês. Então, como as fontes históricas são divididas? Podemos citar, então, a fonte audiovisual, a fonte visual, a fonte escrita, a fonte material e a fonte oral. Então, eles são divididos em 5. Há livros didáticos que mudam um pouquinho o nome de um e de outro, mas o sentido é o mesmo. Então, voltando, fonte audiovisual, fonte visual, fonte oral, fonte escrita e fonte material, tá bom? Vamos ali, marque a alternativa correta. História é a ciência que número 3 esse aqui, tá? Estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra? B. Se fundamenta unicamente em documentos escritos? C. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando os vestígios que a humanidade deixou? D. Estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. Esquece, o historiador não vê futuro, tá, gente? Então a resposta correta aqui seria a letra C. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Se você respondeu aqui as duas perguntas, a terceira fica fácil. Lembre-se que eu falei de Mark Bloch, quando ele usa aquela frase: a história é a ciência do homem no tempo, ou seja, o estudo da história é o ser humano ao longo da sua existência. Tudo que ele faz, tudo que ele produz é história, tá certo? Pode ser uma escova de dente, podemos falar isso, ou sobre como surgiu a tintura de cabelo. Então tudo isso aí é história, pode ser estudada para entender como que se desenvolveu esse estudo, tá bom? 4. Dentre as opções abaixo, qual delas representa apenas exemplos de fontes escritas? Letra A, diários, jornais e leis. B. Pinturas, utensílios domésticos e certidões de nascimento. C. Revistas, livros, vestimentas, roupas, tá, gente? D. Brinquedo, documentos, imóveis. Então seria a letra A. Fontes escritas é tudo que é escrito. O próprio nome já diz. Pode ser um certidão de nascimento, pode ser um de casamento, pode ser um livro, pode ser um gibi, que seja. Como eu falei ali na videoaula, relacionado com fontes históricas. Tudo bem? Página 2. Leia o texto e
responda. Ou seja, vai ter várias atividades ao longo do ano que vou trabalhar textos, né? Então, o que vai valer aqui é a interpretação do texto. Tá? Ou pode ser texto, pode ser imagem, mas vai ter sempre alguma coisa do gênero. Então, o texto seria sobre os idosos. Vou ler aqui. Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações do passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos, experiências e sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história. Então a gente vê aqui o pessoal da terceira idade, né, como os idosos, eles são importantes para o ser humano. Eles são seres humanos, lógico, mas eles são importantes ali para a construção da história. Eles utilizam principalmente da memória para poder lembrar, de acordo com a sua visão ali naquele momento, de como que é um período, certo? Então, uma moral de história, um conto folclórico, qualquer coisa do gênero, ele vai estar sendo muitas vezes espelhada nessa memória que vai acabar se tornando memória coletiva, tá bom? Então, vamos lá. Ao trabalhar com os relatos de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte oral, B, escrita, C, visual, D, material. O próprio texto diz que é oral, então a gente vai ver, a gente vai estar vendo então que essas informações, essas memórias que eles vão estar passando, e como a gente já estudou em sala de aula, vai ser passado oralmente para as pessoas, tá bom? Se a gente fosse uma tribo indígena, como eu até usei num exemplo quando a gente estava em sala de aula, os mais idosos ensinam os mais novos com contos, causos, a história ali da vida deles sobre a tribo, sobre a mitologia deles, os mitos e por aí vai. Bom, continuando. 2. A importância dos idosos para a história conforme o texto está relacionado. Qual seria as alternativas? Letra A. A contribuição na formação dos Estados Nacionais. É isso que está dizendo o texto? Não. B. A experiência de vida que adquiriu, que ganhou? Sim. Então a letra B é a resposta correta, mas vamos ver o demais. C. Ao servir o exército durante as guerras, as grandes guerras? D. A sustentar suas famílias ao longo da vida? Não. O texto fala exatamente sobre como ele adquiriu experiência de vida e passa para os mais novos, tá bom? Vamos para a página 3. Letra 6, 6, né? Numere a que tipo de fontes pertence esse documento. Então temos 1, 2, 3, 4, que seriam fontes escritas, fontes visuais, fontes materiais e fontes orais. Então uma entrevista é uma fonte oral, então seria 4. A moeda seria a 3, fontes materiais. Os jornais seria a 1, fontes escritas. Os brinquedos, 3, fontes materiais. Os ossos, 3, fontes materiais. Gravuras, 2, fontes visuais. Desenhos, 2, fontes visuais. Músicas, seriam então 4 fontes orais. Leis, 1, fontes escritas. E fotos, 2, fontes visuais. Então essa aqui seria a resposta correta. Seria então 4, na sequência, tá, gente? 4, 3, 1, 3, 3, 2, 2, 4, 1 e 2, tá bom? E aqui a gente vai trabalhar um pouco na número 7 a questão de você produzir um texto. Tá? Eu li alguns, tá ok, tem outros que não conseguiram fazer, tudo bem, então a gente vai trabalhar isso durante os anos desse ano, né? Mas vamos lá. Após ler o trecho do trabalho do historiador para te orientar, crie um texto com as seguintes palavras-chave: histórias, vestígios, fontes históricas, busca da verdade. Então, o trabalho do historiador é bastante instigante, ou seja, né, chamativo, é bastante provocativo, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele e
Sua função é interpretar acontecimentos históricos. Sem os acontecimentos, o historiador não pode produzir conhecimento. Sem o historiador, os acontecimentos não teriam vida. Então está falando como que é a relação do historiador com a história e com as fontes históricas, tá bom, gente? E para a construção do saber histórico. É muita história, né? Mas vamos lá. Aqui vocês praticamente vão estar pegando essas palavras: história, vestígios, fontes históricas, busca da verdade, e criar um texto falando sobre isso. Tá bom, gente? Aqui eu não vou me aventurar em fazer, né, de cabeça, mas vai da criatividade de vocês. Isso foi uma das dúvidas que mais tiveram comigo. O que tem que fazer? Criar um texto usando histórias, vestígios, fontes históricas e busca da verdade e relacionar ali com o trabalho do historiador, como está dizendo aqui. Vamos para a página 4, finalizando aqui a nossa atividade de correção sobre fontes históricas. Tá, eu vou dar uma palhinha aqui. 3. O historiador trabalha com as fontes históricas, com as buscas ali das fontes materiais em seus vestígios para se desenvolver aquele período da história e assim tentar buscar, fazer a busca da verdade ou buscar a verdade. Repare, então eu fiz aqui meio de cabeça, posso melhorar isso, um pequeno texto falando sobre o trabalho do historiador usando as palavras história, vestígios, fontes históricas e busca da verdade. Mas tentem aí. A prática leva à perfeição. 8. Pesquise na internet, livros didáticos, dentre outras fontes, o que são sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos não é o sítio lá da madrinha, não. Não é o sítio do avô, da vovó, não é o sítio onde cria galinha. Pelo contrário, é onde se descobre um local onde teve vestígios da presença humana ali, ou fósseis de animais. Ali, aquilo acaba se tornando uma fonte histórica. O exemplo que eu dou geralmente na sala de aula é o seguinte: imaginamos que o pessoal da Sabesp está fazendo arrumando esgoto e encontra, sei lá, vestígio de uma antiga folgueiras, restos ali de cerâmica e até ossadas. Aquela parte onde o pessoal da Sabesp está trabalhando vai acabar se tornando um sítio arqueológico onde arqueólogos vão estar estudando sobre quem viveu ali, que momento ali daqueles vestígios, daquela cerâmica, daquela ossada pertencia a quem, que período, enfim. Isso aí seria um sítio arqueológico, tá bom? E a última atividade, a imagem abaixo representa a divisão da história de acordo com a visão europeia. Tem várias visões da linha do tempo. A gente usa a francesa, tá? Que a gente vai estar estudando, vendo aqui, mas eu já passei para vocês no começo do ano, tá bom? Porém, esqueceram de colocar os períodos históricos. Complete os espaços da linha do tempo usando a internet ou o livro didático para colocar em ordem os seguintes períodos da história: Idade Moderna, Pré-História, Antiguidade, Idade Contemporânea e Idade Média. Eu fiz essa atividade com vocês, eu expliquei sobre isso ainda nos primeiros dias de aula, nossa, certo? Até fiz um desenho na lousa, tudo certinho lá para ficar mais fácil o entendimento. Então no caderno de vocês já tem isso aí. Então vamos começar lá. A primeira que nós temos aí é a pré-história. Se a gente for olhar o vídeo sobre fontes históricas, a gente vai estar vendo que os historiadores utilizavam o termo pré-história para justificar, historiadores do século XIX, tá? Para justificar a ideia de que só pode haver história se tivesse algum documento, alguma fonte escrita, e a gente vê que não é isso, né? Então eles estavam errados, mas o termo pegou, pré-história. Tanto que a história vai começar ali no ano 4000 a.C., mais ou menos, quando surge a escrita. Então a gente vai, o primeiro seria então seria a pré-história. Depois a segunda, a antiguidade. A antiguidade vai do ano 4000 a.C. até o ano 495 ou 465 ali depois de Cristo, com a queda do Império Romano, tá bom? Deixa eu ver se nós temos aqui. Desculpe, 476. 476 depois de Cristo, ali com a queda do Império Romano. Tá até no desenho aqui, tá bom? Depois aí nós temos
Idade Média, né? A Idade Média vai do ano 476 depois de Cristo até o ano 1453 depois de Cristo, ou depois da Era Comum, né? Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Isso aí a gente vai estar estudando mais para o final do ano, então não se preocupe com isso. Entender quem é Constantinopla, o que é turcos otomanos, o que é a Idade Média. Depois nós temos a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. Que vai ser o início da Revolução Francesa. Se a gente estivesse lá na Rússia, eles usam o princípio da Revolução Russa, que vai em 1914 até 1917, tá? Não, 1789. Depois nós temos a Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos. E talvez, a pandemia do coronavírus possa fazer os historiadores rever uma nova idade. Né? Geralmente nós estamos passando por uma crise global aí, uma doença, e alguns historiadores já começam a afirmar que esse já é o fim. Esse ano é o fim da Idade Contemporânea. Mas é uma questão de discussão entre os historiadores, tá? Mas vamos lá. Idade Moderna, desculpa. O primeiro então seria Pré-História, depois Antiguidade, depois Idade Média, depois Idade Moderna e depois Idade Contemporânea, que vai até os dias de hoje. Então nós finalizamos essa videoaula no qual estou respondendo aquelas atividades da página 1 ao 4 e também fazendo uma explicação sobre fontes históricas. Então nós continuamos com essas aulas agora com seres humanos, que é a nossa próxima etapa, aos seres humanos, e eu vou estar fazendo o mesmo tipo de proposta. Faço as atividades, faço as videoaulas e vai ter uma videoaula que eu vou apenas responder as perguntas, ok? Até!